2 meses depois do 11 de setembro, Recupere, recupere! um jato de passageiros A casa começou a vibrar. cai no Queens, em Nova York. A rua toda ficou coberta de chamas. 265 pessoas morreram. O que aconteceu? Nunca esquecerei. Parecia o 11 de setembro. Pedimos proteção aérea. Nova York tem. Muitos temem que a queda não tenha sido acidente. Todos acharam que era um ataque terrorista. Foi a investigação mais complexa que já conduzi. Estava rápido e íngreme. Vamos torcer para não ser o que pensamos. Esta é uma história real, baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. – 12 de novembro de 2001. É o feriado do Dia dos Veteranos dos Estados Unidos. Para muitos, um dia de folga. Mas no aeroporto John F. Kennedy de Nova York é outro dia movimentado. O voo 587 da American Airlines está com 251 passageiros a caminho do Caribe. Eu sempre exagero. A tripulação está preparando o avião para a decolagem. Você vai voar. Cheque os lemes. Lemes confere. Ok. Checklist de taxiamento completo. O comandante Ed States é um ex-piloto militar que se uniu à American Airlines há 16 anos. Válvulas abertas. Temperatura confere. Vou checar os ventos de novo. O primeiro oficial, Stan Mullen, pilotará o avião hoje. 101.1. Ventos confere. Ele e o comandante já tinham voado juntos um bocado e gostavam de voar juntos. Nesse aspecto, era uma viagem normal. Dados de decolagem inseridos. American 587, siga o Boeing 747 da Japan Air à sua frente. Seguir o Japan Air, American 587. Bem, senhoras e senhores, finalmente somos o segundo na fila para decolar. Logo após a decolagem, viraremos à esquerda na direção da costa. Em 2 ou 3 minutos será a nossa vez. O plano de voo do 587 o leva sobre Jamaica Bay, antes de virar para o sul para a República Dominicana. Todos a bordo estão ansiosos por trocar o clima frio de novembro pelo calor do Caribe. Uma passageira tem ainda mais motivos para estar grata. 2 meses atrás, no 11 de setembro, Hilda Meyer sobreviveu ao ataque no World Trade Center. Ela trabalhava no térreo quando terroristas jogaram 2 aeronaves contra as Torres Gêmeas, matando mais de 2.500 pessoas. O 11 de setembro foi o maior evento terrorista em território americano. O 11 de setembro foi um dia que ninguém em Nova York vai esquecer. Mudou não só a cidade, mas o mundo todo. Acho que todos ficaram num choque que durou meses e meses a fio. American 587, Torre de Kennedy. Cuidado, turbulência na pista 31 esquerda. Taxie em posição e aguarde. Comissários de bordo, preparem-se para a decolagem. O avião é seu. O comandante indicou que o primeiro oficial seria o piloto nessa perna. O comandante o designou para comandar o voo. É rotina. É a escolha do comandante. American 587, pista 31 à esquerda, livre para decolar. O primeiro oficial pergunta a distância deles do avião que acaba de decolar. Está satisfeito com a distância? Estará tudo bem quando começarmos a rodar. Ele deverá estar a 8 quilômetros quando decolarmos. Essa é a ideia. Então está satisfeito. Luzes? Luzes ligadas. Checklist de decolagem ok. Acelerando.
Obrigado, senhor. E eles decolaram. Tudo foi feito profissionalmente e conforme os procedimentos. V1. Decolar. O voo 587 decola às 9 horas e 14 minutos. American 587 no ar, sub e mantém a 1.300. Nas casas abaixo, os moradores do Queens, em Nova York, ouvem o som familiar de jatos no céu. Os aviões decolam e pousam, passam sobre a península a cada 45 segundos. Era uma coisa normal. E uma turbulência sacode o avião. Ai, meu Deus. Potência máxima. Você está bem? Sim, estou ótimo. Aguente firme, aguente. Potência, por favor. A 2.300 pés acima do solo, um desastre. O avião perde altitude e começa a cair. Caramba! Há 31 mil quilos de combustível inflamável a bordo. No que foi que nos metemos? E o avião está indo direto para as casas em Queens, Nova York. O som de início era só de um avião normal voando. Eu ainda estava na cama, meio dormindo, meio acordado. E quando ficou mais alto, eu senti uma vibração. Ai, meu Deus. Estamos presos nisso. Torre, olhe para o sul. Tem uma aeronave caindo. A aeronave caindo. Recupere, recupere, recupere! A casa começou a vibrar muito. Tudo foi muito rápido. O combustível cria uma bola de fogo enorme, engolindo várias casas. O avião caiu no quintal, na rua, e explodiu. A minha janela toda ficou laranja. Foi muito alto e claro. Eu saltei, procurei os meus óculos e corri para a frente da casa com o meu pai. Falta algum voo? O American Airlines 587. Saímos pela porta da frente. Tudo o que eu pude ver, porque não encontrava os meus óculos, era a rua coberta de chamas. Todo o lado da casa estava coberto de chamas e uma fumaça preta subia bem alto. O que aconteceu? Eu me lembro de olhar para casa e a cozinha estava toda preta. Era uma fumaça preta e densa também. O fogo irrompe no bairro tranquilo. E a cidade, ainda em choque pelo 11 de setembro... Deus, é um avião! Mergulha no medo e no caos. Vi e gritei para todo mundo, saiam! Para trás! Parece uma zona de guerra. Lois, a mãe de Jason, está dirigindo para o trabalho quando recebe o telefonema mais apavorante de sua vida. O meu marido gritava histericamente no telefone. A casa está pegando fogo, venha para casa. Nesse momento, entrei em pânico, sem saber onde o Jason estava. Fui na direção da Rockway e nunca me esquecerei. Parecia o 11 de setembro. Só o que vi foi fumaça preta e chamas por 1,5 quilômetros. Parecia que toda a área estava queimando. E então vi que minha casa queimou. E eu entrei em choque total. Estamos aqui! Ouvi Mark e Jason gritando, estamos aqui. E eu me virei e os vi. Corri até eles e quase desmaiei. E me lembro de gritar para eles, o que houve? E me disseram que um avião caiu. A cena pavorosa parece ecoar os eventos do 11 de setembro. Todas as 260 pessoas a bordo estão mortas, assim como 5 pessoas em solo. Todos acharam que era um ataque terrorista. Muitos temem o pior.
Depois de saber que um avião caiu no Queens, em Nova York, o prefeito Rudolph Giuliani tenta tranquilizar o público. Falei com o presidente Bush e com o chefe do Estado-Maior. Pedimos proteção aérea. A cidade a tem. Os aeroportos foram fechados por um tempo. E falei com o governador. E só por precaução vamos fechar as pontes e túneis por 1 ou 2 horas. Achei que era um ataque terrorista, porque eu não podia imaginar um avião caindo do céu. Por que alguém quereria derrubar um avião em Rockaway? Pela segunda vez em 2 meses, os aeroportos de Nova York estão fechados. Todos os aviões estão em solo, deixando muitos passageiros apavorados. Temendo que a queda seja outro ato terrorista, o FBI imediatamente envia uma equipe de agentes para investigar. Mande para mim qualquer um que tenha visto o que houve. Barry Mon é diretor assistente do escritório do FBI na cidade de Nova York. 8 semanas antes, ele estava no local quando o World Trade Center desabou. Ele tirou a sua equipe pouco antes das 2 torres caírem. Ainda estávamos envolvidos com a investigação do 11 de setembro. Então, quando eu soube, na hora, pensei, será outro ataque terrorista? Mas o FBI não está trabalhando sozinho. Antes de mais nada, é uma queda de avião. This investigation is being led by the National Transportation Safety Board to make sure that the facts are fully known to the American people. O NTSB envia sua própria equipe de especialistas ao Queens. Eles enfrentam um grande desafio. Um avião de passageiros e 4 casas demolidas. As 2 agências buscam pistas que serão muito difíceis de achar. Foi a investigação mais complexa que eu já havia conduzido. Robert Benson tem 17 anos no NTSB. Ele já investigou 30 grandes acidentes. Ele comanda uma equipe de 21 investigadores. Gostamos de entrar em qualquer investigação com uma mente aberta. Mas somos todos humanos. E esse acidente aconteceu tão perto da tragédia do 11 de setembro que nós naturalmente nos precipitamos. E tivemos de nos obrigar a dar um passo para trás e estudar as evidências. Veja que tudo está num só lugar. Murphy, como está? Inspetor Murphy, agente Moll, FBI. O investigador Brian Murphy é o especialista em estruturas e materiais do NTSB. Ele é um veterano de muitos acidentes, mas este o afeta emocionalmente. Ele tem elos fortes com a comunidade. Eu não tinha pensado muito até ver a igreja onde tínhamos enterrado meu avô e minha avó, St. Denis. Bem ali eu me lembrei quando andei até a rua 129 e me lembro que meus primos e eu estávamos lá. Veio rápido e íngreme. Vamos torcer para não ser o que pensamos. O NTSB e o FBI trabalharão o local da queda juntos até uma pergunta importante ser respondida. Foi terrorismo ou acidente? As peças do avião vão nas caixas. Tudo mais fica aqui por enquanto. O local da queda é uma mistura caótica de destroços de casas e do avião. Separá-los será uma tarefa difícil. É preciso separar o que é casa do que é avião. Eu não quero levar todas as 5 casas comigo para separar. Queremos fazer o melhor trabalho possível no local para garantir que o avião seja isolado e também não deixar nenhum pedaço dele para trás. Com certeza não é do avião. Obrigado. Fazemos isso há muito tempo e podemos reconhecer um avião tendo olhado para apenas 10% dele. Mas para um leigo, a destruição da fuselagem e das asas era tão grande que eu me arriscaria a dizer que ele teria problemas para reconhecer isso como uma queda de avião. O voo 587 caiu num bairro densamente povoado. Centenas de pessoas viram o avião cair e estão ansiosas para contar a sua história. Ouvi um barulho, olhei para cima e vi um avião. Vi fogo saindo dele. O avião se partiu ao meio, explodiu no ar. Eu estava meio dormindo. Foi o som que me acordou. Foi muito alto.
Relatos de testemunhas aumentam a preocupação de que tenha sido um ataque terrorista. Algumas testemunhas diziam que viram o avião explodir no ar, que viram uma bola de fogo gigante e que parecia que havia uma bomba a bordo. Se fosse uma bomba, haveria evidências nos destroços. Especialistas examinavam fisicamente todas as partes do avião para ver se havia identificações ou movimento para fora, indicando que a explosão foi dentro e empurrou tudo para fora. Há chance do avião ter explodido de dentro para fora? E não encontramos nada disso. O metal retorcido não revela evidências de uma explosão, mas há outros sinais para se ficar atento. Eles procurariam qualquer resíduo explosivo em qualquer parte do avião, e isso nos revela que ocorreu graças a uma explosão. Investigadores pegam amostras dos detritos e os enviam para testar a presença de materiais explosivos. Fizemos uma série de outras coisas também. Fomos ao aeroporto e falamos com os responsáveis pelas bagagens. E falamos com o pessoal da linha aérea, perguntando se notaram algo suspeito em algum passageiro no voo. As duas agências logo obteriam as respostas de que precisavam. Um dia depois da queda, os pesquisadores encontram o gravador de voz da cabine e a caixa preta. Aleluia. Vejamos os segredos que essas caixas contêm. Enquanto os investigadores esperam pelos dados, continuam a examinar os destroços em busca de pistas. Mas nem todas estão no local da queda no Queens. Encontramos o estabilizador vertical a muitos quilômetros de distância. O estabilizador vertical foi encontrado em Jamaica Bay, entre o aeroporto e o local da queda. A localização revela aos investigadores que ele se partiu enquanto o avião ainda estava no ar. Foi um bom primeiro passo. O estabilizador vertical faz parte da cauda. Juntamente com o estabilizador horizontal, é essencial para um voo estável. O fato de termos descoberto logo que o estabilizador vertical estava a quilômetros de distância nos deu uma esperança inicial. Não dá para voar sem a cauda. Não dá. O avião vai cair e não há o que fazer. Leve a cauda ao hangar para olharmos de perto. Para investigadores experientes, a descoberta dá a entender que terrorismo não foi a causa do acidente. O fato de termos descoberto logo que o estabilizador vertical estava a quilômetros de distância nos deu uma esperança inicial de que não fora um ataque terrorista. Porque seria difícil para um terrorista conseguir explodir o estabilizador de uma aeronave. Os investigadores do NTSB precisam encontrar respostas. Se não foi um ataque terrorista, poderia haver uma falha no A-300, um dos aviões mais populares do mundo. É uma possibilidade assustadora. Isso fez com que acelerássemos o ritmo da investigação. Porque esse modelo não estava proibido de voar. Tínhamos motivos para investigar minuciosamente, mas rápido. Deixe-me o leme, a velocidade e a direção em tempo real. Os investigadores apostam tudo na caixa preta do voo. E eles imediatamente percebem algo incomum. Veja os dados do leme. O leme ajuda os pilotos a virar o avião desviando o ar. Quanto mais ele pivota, mais ar é desviado e mais fechada é a curva. O que está havendo? Segundo o gravador de dados do voo, o leme tinha se movido para lá e para cá, rapidamente e várias vezes. Não sabíamos o motivo. Pode ter sido causado pelos pilotos, por um ou pelos dois, reagindo a alguma coisa. Os investigadores estão intrigados. Parece que os pilotos estavam com problemas para controlar o avião nos últimos 30 segundos de voo. Segundos depois, o avião mergulha de repente e acelera. O movimento dramático só pode significar uma coisa. Este foi o momento em que a cauda se soltou do avião. Aqui eles movem o leme e 7 segundos depois o estabilizador se parte.
Eu não entendo. Os investigadores torcem para que o gravador de voz da cabine lhes diga por que os pilotos estavam com tantos problemas para controlar o avião. Estamos prontos? E o motivo pelo qual a cauda se soltou no ar. O CVR é um dispositivo incrível. É um gravador de voz digital que grava todos os sons na cabine e até alguns fora da cabine. Eles ouvem os últimos momentos do voo. Se uma bomba foi a causa da queda, eles devem ouvir o som da explosão. É turbulência de esteira, hein? É. Os investigadores ouvem os pilotos falando sobre a esteira de outro avião. Parece que Stan quer mais velocidade para ajudá-los a passar por ela. 250 nós. Potência máxima. Você está bem? Sim, estou ótimo. Aguente firme, aguente. Os investigadores ficam atentos ao som de uma explosão. Ouvimos sons de coisas se partindo. Um som muito alto. 15h58. É a cauda se partindo. Eles combinam o timing desse som com os dados da caixa preta. E localizamos o segundo exato em que o estabilizador vertical se partiu. Caramba! No que foi que nos metemos? Estamos presos nisso. Recupere, recupere, recupere! Explosões a bordo também têm um som distinto. Não ouvi nada que parecesse uma bomba. E não ouvimos nada no gravador de voz. Não há nada na gravação para indicar que uma bomba explodiu no avião. Além disso, os resultados do laboratório confirmam que não há traços de explosivos nos destroços. Nenhum sinal de dispositivos incendiários a bordo. Ninguém assumindo um atentado. Nenhuma atividade suspeita no aeroporto, nem com os passageiros. Nada no gravador da cabine, nenhuma explosão. Era mais provável que fosse erro mecânico ou erro do piloto. Não estou surpreso. Parece consistente com o que estamos achando. Uma vez que se determina que não é uma questão criminosa. Vamos encerrar, pessoal. Aí, nós vamos embora. O FBI deixa a investigação nas mãos do NTSB. Depois de eliminar um ataque terrorista, a investigação adquiriu um foco diferente. Tínhamos certeza de que foi mesmo um acidente. Muito bem. Voltemos aos destroços. Vamos descobrir o que houve. Os investigadores então enfrentavam uma incógnita. Como um estabilizador vertical simplesmente cai? Naquela época, eu era o investigador encarregado do NTSB há 20 anos. E eu nunca tinha visto algo assim. Os investigadores estudam o estabilizador vertical recuperado em Jamaica Bay. Eles buscam pistas para explicar por que se partiu. É um caso em que o estabilizador vertical falhou durante um voo rotineiro. E é um evento muito raro. E estamos tentando entender quais são os fatores envolvidos. Enquanto eles analisam mais de perto a parte que se separou do resto do avião, fazem uma descoberta surpreendente. As presilhas simplesmente partiram. O estabilizador vertical é preso ao avião por 3 pares de presilhas. Por algum motivo, todas falharam. É uma descoberta surpreendente. O estabilizador é feito de um material composto moderno, projetado para ser mais forte do que o aço. Talvez sua resistência tenha sido superestimada. Foi o primeiro acidente que investigamos, onde um componente composto tinha falhado. Então, isso era uma interrogação para nós. Os compostos são feitos fundindo-se mais de 100 camadas de carbono e fibra de vidro.
já que são fortes e leves, são cada vez mais comuns nos projetos de aeronaves. Em quase toda aeronave existe algum tipo de material composto em algum lugar dela. A Boeing planeja usar um composto de carbono como material primário em seu novo Dreamliner 787. Se os compostos podem falhar tão facilmente, podem ameaçar as vidas de milhares de pessoas e afetar a indústria aeronáutica. Se foi uma falha estrutural, afetaria não só a aeronave acidentada, como toda a frota de Airbus A300. Então, se houve uma falha de projeto na aeronave, precisamos descobrir bem rápido. Os investigadores examinam os registros de fabricação do A300 acidentado e descobrem informações perturbadoras sobre os suportes do estabilizador. Uma investigação dos primeiros registros de construção desse estabilizador vertical revelou que, depois de passar pela inspeção, notou-se e determinou-se que houve uma grande delaminação. Delaminação é a separação das centenas de camadas que formam o composto. Em outras palavras, o material literalmente começa a se descascar. Você veria uma redução na resistência da peça da estrutura, possivelmente devido a essa delaminação. A Airbus teve de reparar a peça antes do avião ser entregue à American Airlines. Se o laminado falhou antes, talvez tenha falhado de novo. O que mais preocupa numa estrutura composta são os danos pouco visíveis do impacto. Corte aqui e mande para o laboratório. Danos que não podem ser vistos a olho nu. Investigadores estudam varreduras microscópicas do material composto em busca de evidências de delaminação. Parece perfeito para mim. Não resultam em nada. Não há sinal de que o composto está descascando. Se o material não foi o problema, então talvez o projeto dos encaixes seja falho. Para testar o projeto dos encaixes do estabilizador, os investigadores pedem a ajuda do fabricante. O Airbus teve um grande papel na investigação. Eles estavam ansiosos para obter uma resposta e ansiosos por defender o seu produto. Pronto para os testes? Vamos lá. Os investigadores querem saber se as presilhas realmente podem suportar 100 mil libras de força, como deveriam. Pare aí. São 100 mil libras e firme. Até agora, tudo bem. A presilha atendeu às exigências do projeto. Isso, essencialmente, confirmou o fato de que o projeto dos pontos de fixação do estabilizador vertical era bom. Mas o teste ainda não terminou. Vamos continuar. Os investigadores aplicam mais pressão. São 150 mil. Eles querem saber exatamente quanta força seria necessária para partir a cauda do voo 587. Vamos continuar. E de modo dramático, eles obtêm a resposta. Quando o estabilizador vertical falhou, o conector direito traseiro suportava uma carga de 200 mil libras de força. É o dobro da força que os encaixes foram projetados para suportar. Então, o que poderia causar esse tipo de pressão? De alguma maneira, mais de 200 mil libras de pressão arrancaram a cauda do avião. Uma força muito maior do que qualquer coisa que um A300 normalmente encontraria. Sabíamos, é claro, de ouvir as fitas do controle de tráfego aéreo, que a aeronave acidentada decolou 1 minuto e meio ou 2 minutos depois de um Boeing 747 da JAL, Japan Airlines. É turbulência de esteira, hein? É. O comandante diz, é turbulência de esteira. Caramba! Essa turbulência pode ter sido forte o bastante para arrancar a cauda do avião? No que foi que nos metemos? A turbulência de esteira é causada pelo movimento do ar sobre a asa e embaixo dela. Quando as duas correntes de ar se encontram, nas pontas das asas, combinam-se para criar um vórtice poderoso, que o avião deixa para trás. Dá para imaginar como 2 tornados saindo das pontas das asas de um avião.
Os efeitos da turbulência de esteira variam conforme o tamanho da aeronave que encontra a turbulência. Os aviões menores enfrentam o maior risco, especialmente quando voam atrás de grandes aeronaves. A turbulência potente pode ser catastrófica. Pilotos são treinados para evitar a esteira dos aviões adiante deles, mantendo uma distância segura. Investigadores imaginam se os pilotos do voo 587 calcularam mal essa distância enquanto esperavam para decolar atrás de um jumbo. Japan Airlines 47 no ar, pista 31 esquerda, livre para decolar. O voo da JAL decolou às 9 horas e 11 minutos. American 587, Torre de Kennedy. Cuidado, turbulência de esteira na pista 31 esquerda. Taxi em posição e aguarde. O avião é seu. Eles haviam sido avisados sobre a turbulência de esteira atrás do 747 pelo tráfego aéreo, então estavam cientes do fato. 1 minuto e meio depois, o voo 587 foi liberado para decolar na mesma direção. American 587, pista 31 esquerda, livre para decolar. Investigadores sabem que o primeiro oficial estava preocupado com a distância deles do 747. Está satisfeito com a distância? Estará tudo bem quando começarmos a rodar. Ele deverá estar a 8 quilômetros quando decolarmos. Essa é a ideia. Então está satisfeito. Luzes? Talvez tenham chegado perto demais. Se os pilotos julgaram mal a distância até o avião à frente deles... Acelerando. As informações do radar do aeroporto devem revelar o erro deles. Os investigadores analisam as rotas e a distância entre os dois aviões. Nunca mais perto do que 8 quilômetros. Eles deveriam estar seguros. Os cálculos deles mostram que o voo 587 estava voando a uma distância segura. Neste caso, a esteira seria fraca demais para ser perigosa. A distância estava totalmente de acordo com a regulamentação da FAA. Mas depois deles atingirem a esteira, a cauda cai. Foi algum tipo de super esteira? Então, a nossa tarefa passou a ser descobrir a força dessas esteiras. Muitos fatores podem influenciar a intensidade e direção da turbulência de esteira, sendo o clima o maior de todos. O clima e a turbulência de esteira seguem lado a lado, em certo sentido. A turbulência de esteira é quase um fenômeno climático. É movimento do ar. Em condições de vento perfeitamente calmas, por exemplo, a turbulência de esteira de uma aeronave vai direto para trás e afeta qualquer coisa logo atrás dela. Se você tem um vento cruzado, as esteiras das pontas das asas sopram com o vento, continuam girando, mas se movem. Os ventos estavam apenas a 11 nós. Os investigadores descobrem que havia pouco vento quando o voo 587 decolou. Isso pode ter piorado tudo. Não havia vento para ajudar a dissipar o vórtice. Cientistas da NASA realizam um estudo para determinar exatamente a força potencial dessa esteira. Disseram que, na hora do encontro da aeronave acidentada, a esteira do 747 tinha se dissipado em 20 a 40%. O estabilizador vertical pode suportar quase 200 mil libras de força de envergadura. Mesmo a plena potência, a esteira de um 747 não deveria ser forte o bastante para arrancar a cauda de um A300. A 80% de sua força não poderia ter causado nenhum dano. Nem mesmo perto do que conseguiria arrancar a cauda de um Airbus. Os investigadores voltam à melhor pista que eles têm. Os movimentos incomuns do leme. 11 graus à esquerda. 11 graus à direita. Vimos o leme ir para lá e para cá, em sua deflexão máxima. Várias vezes e muito rapidamente. A essa altura, ainda não sabíamos o motivo, mas foi algo que nos intrigou. 11 graus à esquerda. 11 graus à direita. Ele pode ter arrancado a cauda do próprio avião? Precisávamos determinar se aquele movimento, em particular, seria violento o bastante para partir o estabilizador vertical. Normalmente, pilotos só movem o leme alguns graus em cada direção para manobrar o avião. Os investigadores imaginam se os movimentos extremos do leme no voo 587 criaram a força aerodinâmica necessária para arrancar o estabilizador. Pronto?
Para descobrir, eles criam uma simulação em computador de um A300 e o fazem voar do mesmo jeito que o primeiro oficial o pilotou, movendo o leme 11 graus para lá e para cá 3 vezes. A cada deflexão do leme, as cargas aerodinâmicas na cauda aumentam. Ali. Provocaria isso. E foi o aumento das cargas que provocou isso. Eles concluíram que os acionamentos dos controles levaram à falha estrutural e nenhum outro fator. Ele está fazendo isso a si mesmo. E, usando uma analogia, você põe a mão para fora do vidro do carro, andando a 100 km por hora e pode senti-la ser empurrada para trás. Bem, tente enfiar a mão pela janela quando estiver a 400 km por hora. Você provavelmente perderia a mão. O que ele estava pensando? A descoberta finalmente explica o que aconteceu ao voo 587 da American Airlines. Mas não explica o motivo. Eliminamos vários itens e começamos a analisar as ações dos pilotos minuciosamente. Está claro que os pilotos não deveriam ter problemas com a quantidade de turbulência de esteira que experimentaram na decolagem. Os nossos estudos, através da NASA, indicaram que a força das esteiras não era tão grande, que eram administráveis. Normalmente, na turbulência de esteira, um avião especialmente grande, como um A300, consegue responder sozinho à turbulência de esteira. E aí existe um desconforto momentâneo. Ai, meu Deus. E o avião volta a voar normalmente. Mas não foi isso que aconteceu no voo 587. É turbulência de esteira, hein? O comandante comentou, é turbulência de esteira. Ele podia estar questionando a resposta do primeiro oficial e só estava dizendo que não era grande coisa, não é? Você está bem? Sim, estou ótimo. O que surpreende é a resposta do primeiro oficial. Isso não deveria causar uma ação tão agressiva como resposta. Eles não entendem por que um piloto experiente moveria o leme tão violentamente para sair da esteira. Os investigadores falam com pilotos que voaram com Stan. Sente-se. Eles fazem uma descoberta surpreendente. Começamos a suspeitar que o primeiro oficial teve uma ação exagerada. Houve um aspecto incomum perturbador, que ele tinha um histórico de responder agressivamente à turbulência de esteira. Ele fez a mesma coisa 7 anos atrás. Ele moveu o pedal do leme rapidamente, para lá e para cá. O comandante disse que ficou chocado com isso. Usou demais o leme. Ele perguntou por que fez isso, por que respondeu assim. E, segundo a declaração, o primeiro oficial disse, eles nos ensinaram a responder assim no treino. Seria possível que a companhia aérea estivesse ensinando uma manobra tão perigosa aos seus pilotos? Os investigadores precisam descobrir antes que outro piloto cometa o mesmo erro. Saia disso! Estou! Caramba! Os investigadores acreditam que o primeiro oficial seguia o seu treino quando reagiu exageradamente à turbulência de esteira. Eles descobrem que uma das situações para a qual Stan treinou provavelmente lhe ensinou uma lição perigosa. Os pilotos da American Airlines são ensinados a se recuperar de inclinações com as asas quase a 90 graus, uma ocorrência raríssima. Não é isso que acontece em voo. Você se recupera muito mais rápido. Você rola o avião em 5 graus e então volta para a horizontal. Você nunca deixa chegar a 90 graus. Não existe histórico disso. Espere pelos 90 graus. Para deixar o exercício mais eficaz, infelizmente o simulador foi programado para não responder a qualquer ação do piloto nos primeiros momentos. Volte agora, volte agora. Suba! A única maneira de voltar é acionando o leme repetidamente. Essa é uma situação em que eu nunca quero estar. Os investigadores imaginam o que teria sido dito aos trainees sobre a causa do problema.
E o que disseram que causaria essa situação? Bom, isso explica tudo. Foi um exemplo de treino bem diferente da realidade. Eles descobrem que um cenário impossível foi apresentado a alguns trainees. Para este treino, há um Boeing 747 à sua frente. Quando encontrar a esteira dele, o problema começará. Disseram a eles que a turbulência de esteira induziria a uma inclinação repentina. A turbulência de esteira raramente provoca uma inclinação de mais de 10 graus em qualquer direção e é fácil se recuperar dela. Infelizmente, o exercício era exagerado. O avião se inclinava um pouco numa direção e então caía de repente para 90 graus na outra direção, o que é uma inclinação absurda. Determinamos que eles estavam inadvertidamente dando um treino negativo aos seus pilotos. Isso nos levou a concluir que ele reagiu exageradamente e tínhamos um motivo. É turbulência de esteira, hein? É. O primeiro oficial fora treinado para acreditar que uma turbulência de esteira severa poderia causar um resultado catastrófico. Potência máxima. Você está bem? O comandante pergunta a ele, você está bem? E vale a pena notar que o comandante não dá a potência máxima. Na opinião dele, a potência máxima não é adequada nessa situação. O primeiro oficial começou a responder, movendo o manche e depois movendo o leme para lá e para cá. Aguente firme, aguente. Ele achou que era alguma turbulência externa ou outra coisa e estava dando os comandos opostos e se contradizendo. E não se deu conta de que os comandos dele estavam causando o problema. O primeiro oficial reagiu exageradamente. Ele não deixou a aeronave se estabilizar em uma posição ou outra. Então houve um movimento de chicote. Isso criou uma carga enorme na parte vertical da cauda. As ações do primeiro oficial estressam o estabilizador vertical, até ele se partir com a pressão. No que foi que nos metemos? Recupere, recupere, recupere! Estou! Depois do acidente, a American Airlines mudou seu procedimento de treino para a turbulência de esteira. Uma vez que ficou claro que havia treino negativo, a American Airlines, para crédito dela, incrementou o programa para evitar esse tipo de atividade. O simulador foi modificado para ser mais realista. As respostas têm um efeito imediato. Agora, ensina-se aos pilotos que não se deve usar o leme a alta velocidade. Uma nova luz de alerta também foi instalada na cabine para ajudar a evitar que os pilotos acionem demais o leme durante o voo. Quando me perguntam sobre os efeitos do voo 587, eu penso na incrível perda de vidas. Foi o segundo pior acidente na história do país. Perdi tudo. Mas olhe para todas essas pessoas que estão mortas. Então isso põe tudo em perspectiva. Desde esse acidente, a indústria fez grandes mudanças em termos de treino de pilotos e fez um grande esforço para ajudar os pilotos a entender a situação para que eles não sejam apanhados de surpresa, para que isso nunca mais aconteça.